Boa noite, galera que se liga aí no nosso canal. Hoje o nosso primeiro vídeo, estreando aqui o canal Café com Futebol. Sejam todos bem-vindos, espero que gostem do nosso canal, onde iremos falar sobre futebol das mais variadas formas, né? Vamos falar aqui sobre vários temas polêmicos, temas interessantes. E nesse primeiro vídeo, gostaria que você já fosse dando o seu like aí, você curtisse o nosso vídeo, você chame mais pessoas para ficarem realmente por dentro do que tem no melhor aqui do debate, da resenha sobre o futebol aqui no canal Futebol com Café. E que a gente possa realmente ter uma longa vida, digamos assim, com esse nosso canal aqui, compartilhando aqui grandes momentos, discussões, histórias, resenhas, opiniões. Enfim, vai ser um canal livre para a gente discutir vários assuntos aqui nesse mundo maravilhoso do nosso futebol, né? E aí, pessoal, já começando, a gente já vai falar sobre o nosso futebol aqui da região do Cariri, em especial aqui os nossos representantes, o Icasa e o Guarani. E quando se fala em futebol do interior, principalmente esses times pequenos e times medianos, né, que a gente tem nesse imenso Brasil, a gente se depara com a realidade nua e crua para sobreviver. Ou seja, como é que esses clubes fazem para conquistar os seus respectivos campeonatos, se é que conquistam, né, que são poucos que conquistam esses títulos. A gente tem aí várias exceções, né, de estados que conquistam através de clubes pequenos ou clubes intermediários. E a gente sabe da dificuldade, como é que realmente é difícil você manter um clube, primeiro, sem calendário, né? E, logicamente, consequentemente, se não tem calendário, o time não tem renda, o time não tem como sobreviver porque não tem dinheiro. E aí tem vários questionamentos, né, do que poderia ser feito para esses clubes de futebol sobreviverem. Uma delas que as pessoas falam muito é a questão do apoio público, né? Geralmente em cidades pequenas ou cidades de médio porte, a questão do apoio para o município realmente ser um engajador desses clubes, patrocinando esses clubes. E aí eu não vou nem entrar na questão do mérito legal, vou apenas falar que quando você vai falar sobre apoio de entidades públicas para clubes de futebol, a gente tem que colocar em mente a primeira coisa é o seguinte. Hoje, a maioria dos clubes de futebol é a associação esportiva. Ou seja, não é uma empresa, não é uma SAF como nós temos hoje. Então, essa associação esportiva, ela tem que procurar um meio para poder sobreviver. E aí a prefeitura, né, o estado, ele pode até patrocinar esses clubes de futebol em alguns momentos, mas eles não têm a obrigatoriedade. Então o que a gente se vê muito aqui, principalmente aqui na nossa cidade em Juazeiro do Norte, é que os dirigentes de futebol eles ficam, né, não só de Juazeiro, aqui de Juazeiro, Crato, Barbalha e outras cidades, como se o município tivesse a obrigação de manter esses clubes. Antes de mais nada, quero deixar claro aqui que o canal é sobre futebol e eu não vou falar, nem estou aqui defendendo político, nem partido, muito menos prefeito A, B ou C. Então, estou falando apenas na esfera do futebol. Então, nós não temos que ficar esperando só que o município ou o estado apoie os clubes de futebol. Hoje, pessoal, o futebol está dinâmico, caro. Então, se você não tem, quando eu digo você, o presidente da associação, né, do clube, Icasa, Guarani, Crato, Barbalha, enfim, de qualquer outro clube aqui do Brasil. Se você ainda tem um pensamento de achar que só vai ter renda nos estádios para manter o clube ou apoio de prefeitura ou do estado, esse pensamento hoje ele tem que ser atualizado. Hoje o futebol, como eu falei antes, é futebol empresa, é dinheiro. E quando nós falamos em futebol nessas regiões, como eu falei aqui, como a nossa aqui, onde nós não temos no Ceará um campeão do interior, a não ser naquele ano de 1992, quando o Icasa, né, foi campeão junto com mais 3 clubes, que foi aquela decisão histórica da FCF em dar esses títulos aos 4 clubes, mas de fato, ou seja, em campo, nós não temos ainda um campeão aqui do interior. Então nós precisamos buscar novas estratégias. E o que mais lamenta é que esses clubes já tiveram essa oportunidade, né? O próprio Icasa, o Guarani,
já tiveram oportunidades aqui fazendo boas campanhas estaduais. E não só estaduais, né? O Icasa que o diga, o Icasa já chegou a ser quinto colocado do Campeonato Brasileiro da Série B, aquele tão polêmico, quase acesso, onde gerou aquele problema na justiça, que até hoje o Icasa, como acionante, inclusive já ganhando aí em várias instâncias, o Icasa ainda hoje espera esse dinheiro, né? Esse repasse da CBF. Uma coisa justa, o Icasa conquistou na justiça. Porém, naquela época, ou aquela época, o Icasa ele teve grandes momentos participando de Copa do Brasil, sendo finalista do Campeonato Cearense e fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série B, que é a segunda vitrine do futebol brasileiro. Né? Nós temos a Série A, o Brasileirão, mas a Série B não deixa de ser um atrativo também. Financeiramente, nem se fala. E o que é que a gente pode resumir tudo isso? Má gestão. Tanto o Guarani como o Icasa tiveram más gestões. Eu quero deixar claro aqui que eu não estou aqui culpando presidente A, B ou C de qualquer clube, não. Eu estou falando apenas do conceito de administração. Má gestão. É claro que se você faz a má gestão de qualquer tipo de empresa, até mesmo a gestão da sua residência, da sua casa, você não sabe gerir o seu patrimônio, se você não sabe gerir o seu recurso financeiro como pessoa física, então algo vai dar errado. Então aconteceu a mesma coisa com o Icasa. Eu estou dando ênfase ao Icasa, né, porque o Icasa foi o clube mais presente, principalmente na Série B do Brasileirão. Então, se tivesse tido uma gestão não só financeira, mas administrativa e também uma estratégia de marketing voltada para que o clube se mantivesse na Série B, ou pelo menos na C, mas que não perdesse os trilhos no Campeonato Brasileiro, seja ele Série A, B, C ou até mesmo a D, hoje a história seria outra na Associação Desportiva Icasa, ou também o Guarani. Então, pessoal, esse é um tema muito complexo, né? Um tema muito longo, então nós vamos precisar aqui de várias oportunidades, vários vídeos para que eu possa falar um pouco sobre a questão do futebol do nosso Cariri aqui. Não só do Cariri, né? Eu falo que hoje o futebol ele está de uma maneira totalmente moderna, modificada. Então temos que deixar de lado certos pensamentos arcaicos em relação ao futebol, principalmente cidades como a nossa aqui em Juazeiro do Norte. Então, não adianta um diretor chegar hoje e chegar à imprensa ou em qualquer local e dizer, mas é porque, por exemplo, eu vi um absurdo aqui, um certo gestor aqui de futebol dizendo que preferia o antigo Romeirão. Pessoal, vamos esquecer o passado. Juazeiro foi contemplado com uma grande praça de futebol. Quantas cidades não gostariam de ter uma arena do porte que é a Arena Romeirão aqui de Juazeiro do Norte? Então, não é para a gente estar aqui, no tempo que o Romeirão era por causa dos custos, né? Quando eu falo isso é em relação aos custos que a Arena tem. Mas é lógico que a Arena tem um custo maior. Se você mora numa casa simples, de repente você mora numa casa com um padrão muito mais elevado, você vai ter custos nessa casa. Então a Arena ela tem um custo por si só. Então não é a Arena, como eu falei, não é a Arena, não é o governador, não é o prefeito que vai dar essa receita para os clubes. Os clubes têm que se reinventarem e tentar uma nova fórmula para conseguir receita. E isso é investindo na base do clube, isso é investindo em estratégia do sócio-torcedor, como o Icasa teve em 2013, não aproveitou. Não só em 2013, mas por um bom tempo, o Icasa teve só a oportunidade de fazer um investimento a longo prazo. Faltou estratégia de marketing para ser feito naquela época no Icasa, como também faltou em outros clubes. Então, a situação, se ela não for analisada sob esse ponto de vista financeiro, estratégico, não vai dar certo. Então tem que ser feita uma nova avaliação do que está sendo ainda pregado nas direções desses clubes hoje. Então pensamentos, volto a dizer, pensamentos de 1900 e bolinha não dá mais certo. Hoje o conceito é totalmente diferente quando se fala em futebol, tá? Então nós temos que ter essa mentalidade hoje. E como eu falei, ainda vamos ter várias oportunidades, vários vídeos para que a gente possa discutir um pouco mais sobre a questão do futebol no interior, porque é uma coisa triste, pessoal. Hoje, por exemplo, o Icasa e o Guarani eles não têm calendário.
Eu nem sei, né? Porque eu não acompanho muito, por incrível que pareça, apesar de morar em Juazeiro. Sou daqui de Juazeiro do Norte, mas ultimamente eu não venho acompanhando muito o futebol de Juazeiro ou do Cariri. Que, aliás, é outra coisa que eu acho que tem que quebrar esse estereótipo aqui. Ah, torcer pelos times do Cariri. Não, pessoal. Por acaso você já viu algum torcedor do Vasco torcendo pelo futebol do Rio de Janeiro porque o Flamengo está na final? Não. Então a minha opinião é Icasa, Guarani é Guarani, Crato é Crato, Barbalho é Barbalho e por aí vai. É a mesma coisa, eu torço o Ceará porque é do Ceará. Não sou obrigado a torcer pro Ceará, pro Fortaleza. Desde já deixando claro que essa é a minha opinião. Quem quiser discordar, discorda aí, coloca aí o comentário aí no, no, no nosso canal, né? Comente, como já disse no instante. Mas o futebol é isso, futebol é paixão, ao mesmo tempo é razão. Então, eu não sou obrigado a torcer um time porque ele é da região do Cariri. Não, eu torço ou A ou B de Juazeiro do Norte. Agora, tudo bem, você pode ter simpatia por qualquer time, quantos times você quiser. Estou dando apenas, volto a dizer, minha opinião. Então, tem que ser feito um novo trabalho, mudar essa mentalidade de achar que os clubes de futebol têm que ser mantidos por órgãos públicos, entidades públicas. Que a Arena, o Romeirão antigo era melhor. Não, temos que mudar esses conceitos. Temos que ir atrás de novos planejamentos, se pensar a médio e longo prazo, investir em base, na base do clube, procurar fazer uma auditoria nesses clubes de futebol, olhar o que é que está certo, o que é que está errado, de onde é que está a receita, como podem surgir novas receitas, qual é a despesa do clube, o que é que o clube tem de custos, como poderá ser feito para melhorar a gestão desse clube. Então isso é uma coisa que tem que ser feita para que possa, a longo prazo, eu não vejo isso a curto prazo, talvez a médio e longo prazo, uma solução para esses clubes de futebol que estão sofrendo hoje porque não tem apoio financeiro. Mas tudo pode ser resolvido, volto a dizer, desde que haja um planejamento. Um planejamento voltado para que esses clubes possam sobreviver. Então, como eu tinha falado nesse instante, um dos pontos é calendário. Então, o calendário os clubes não tem aqui mais. Né? O Icasa e o Guarani participaram da Série B, fizeram um papelão, todos dois, né? O Guarani e o Icasa. E Juazeiro está aí sem representantes na Série A em 2026. E digo com toda sinceridade, não se animem, porque nem tão cedo o Icasa e o Guarani vão voltar para a Série D, C ou B do Campeonato Brasileiro. É pessimismo? Não, é realidade. É a visão do que a gente vê hoje como futebol é administrado aqui no Brasil. Então, ou se faz a mudança geral, mudando diretoria, mudando conceitos, mudando forma de trabalhar, fazendo nova gestão, novo planejamento. Se não for dessa forma, não vamos ter sucesso com esse futebol que é feito aqui em Juazeiro do Norte. E depois eu vou comentar mais sobre a questão de como a gente deve ver, até a visão, né, sobre a Arena, como se a Arena fosse a pior cor do mundo. Não, pessoal, a Arena de Juazeiro, vou dizer, foi a melhor coisa que Juazeiro recebeu em termos de investimentos esportivos, tá? Volto a dizer, independente da questão política, foi uma grande obra que o governador trouxe aqui para o nosso estado, em especial para a nossa cidade de Juazeiro do Norte. Tá bom, pessoal? Beleza? Vamos agora para outro tema aqui que eu escolhi, que é agora falando, lógico, sobre o meu time, né? O Flamengo. Amanhã o Flamengo vai participar da Copa do Brasil, vai enfrentar o time do Botafogo da Paraíba. E a gente tem aí costuma-se dizer que a Copa do Brasil ela é um torneio democrático, né? Porque você vê, por exemplo, o Maracanã enfrentando o Internacional de Porto Alegre, você tá vendo o Flamengo enfrentando o time da Paraíba, o Botafogo da Paraíba, então realmente é um campeonato democrático, inclusive, como eu falei nesse instante, é um campeonato, inclusive, que o Icasa já participou, né? Enfrentando o Vasco da Gama e outros clubes da Copa do Brasil. Muito interessante. Então amanhã tem o jogo do Flamengo. Não só a vitória é importante para o Flamengo, mas será uma reafirmação desse bom momento que o Flamengo vem vivendo. Embora eu sou um crítico ferrenho do Flamengo sobre um tema muito importante que é regularidade. Eu acho que falta regularidade no time do Flamengo. O Flamengo ele não consegue manter aquela postura de sempre prosseguir ali com aquela sede, com aquela vontade de ganhar, como ele fez isso, por exemplo, no jogo contra o Juventude, que ganhou 6-0, e recentemente com a goleada em cima do Corinthians por 4-0.
Mas é um time que, como a gente sabe, na minha opinião, não só como torcedor, mas até por uma questão de lógica, o Flamengo é hoje o time com o melhor elenco da América do Sul, na minha opinião. Pode não ter o melhor time em campo todos os jogos, mas sim tem um melhor elenco da América do Sul, com jogadores aí renomados, né? Como a gente sabe aí, o De La Cruz, o Arrascaeta, o goleiro Rossi, enfim, vários jogadores aí renomados e a peso de ouro, né? Foram contratados para vestir a camisa do Mengão, do manto sagrado do Flamengo. Então, mas depois eu vou, logicamente, nos próximos vídeos falar mais sobre o Flamengo, não só sobre o Flamengo, mas destacar hoje a importância, já puxando esse assunto que eu falei sobre gestão, e o Flamengo ele vem justamente revelando nos últimos anos que quando você faz uma política de uma boa gestão, sabendo investir, não só financeiramente na questão das contratações, mas tendo um investimento numa base, você tendo realmente uma nova visão estratégica de marketing para vender os produtos do clube, como é o caso do Flamengo. Embora aqui no Ceará, por exemplo, a gente tem o Ceará e o Fortaleza, né, que são times que semana passada eu estava em Fortaleza, andando no shopping e vi, né, a loja do Fortaleza. Então você tem tudo. Lá você tem camisa, tem agenda, tem bolsa, tem garrafas, xícara. Então você tem tudo sobre o clube de futebol lá do Fortaleza. Não só o Fortaleza, como eu falei, mas também o Ceará. Então, o Flamengo, pessoal, ele é um exemplo de, tanto o Flamengo como o Palmeiras também, de como se deve gerir o futebol hoje. Então, é uma coisa que tem que ser seguida pelos demais gestores dos clubes aqui do futebol. Então tem que se pensar o que é que deve ser feito para melhorar, para que esse clube possa ter sucesso. E o Flamengo vem mostrando isso há muito tempo. E olha porque eu sou crítico e digo, o Flamengo ainda não tem uma regularidade, não só em campo, na questão do time atuar e ganhar todas as partidas. Até porque também é praticamente impossível um clube de futebol entrar em campo e ganhar todas as partidas. Mas quando eu falo regularidade, é a regularidade no sentido de conquistar títulos sequencialmente, como por exemplo fazem os clubes da Europa, como o Real Madrid e o Barcelona. Então esses clubes não ficam em intervalos longínquos sem conquistar títulos. E de vez em quando o Flamengo fica. Por exemplo, em 2023 o Flamengo não ganhou nenhum título. E essa questão ela tem que ser levantada porque o Flamengo, como fala, é um time hoje bilionário, né, de uma receita bilionária. E dinheiro não é problema para o clube de regatas Flamengo. Ao contrário de outros clubes de futebol, né, o Flamengo tem receita assim também como o Palmeiras, tem receita disponível. E essa questão de investir é justamente quando eu falo que o Flamengo poderia ter hoje um sócio-torcedor mais abrangente, com mais benefícios, por exemplo, para os torcedores off-Rio, que são aqueles como eu, por exemplo, que não mora no Rio, mora em outro estado, mas tem poucos benefícios em relação ao ser sócio-torcedor. Então, pessoal, concluindo sobre a questão do Flamengo, né? O Flamengo ele tem realmente esse sócio-torcedor que poderá ser melhorado para que possa justamente beneficiar aqueles que estão, né, que moram fora do eixo do Rio de Janeiro. Então, chamado sócio-torcedor off-Rio. Em breve nós iremos falar mais sobre essa questão do sócio-torcedor, tá bom? E para finalizar nosso vídeo de hoje, falei que o terceiro tema ia ser sobre a CBF. E entre várias polêmicas já surgidas na questão dos VAR, né, das análises que o VAR sempre interfere, muitas vezes prejudicando os clubes de futebol, a polêmica dessa semana sobre a questão da cor da camisa da seleção brasileira. Então, se a gente levar por um aspecto em relação ao que o futebol que a seleção brasileira está jogando, sinceramente, a cor da camisa não vai interferir em nada. O que tem que melhorar na seleção brasileira, primeiro, é o futebol, e na CBF é a gestão. A gestão tem que ser modificada, tem que ser mudada, mas infelizmente nós tivemos a chance agora e não foi possível, já que todas as federações votaram a favor da reeleição do atual presidente da CBF, do Edinaldo. Então, essa questão da polêmica, eu acho isso uma coisa irrelevante, né? Até porque, se a gente for olhar para o lado histórico, as cores do Brasil, quando elas foram criadas pela bandeira, foram criadas a questão do Império, ainda na época do Império Português, né? E as cores realmente do Brasil eram para ser representadas de outras formas, de outras cores, não as que nos foram impostas, que na verdade representam, segundo os historiadores, as cores representam nada mais nada menos do que
as residências, né, das famílias portuguesas, né, os nobres. Então é mais uma referência a Portugal do que propriamente ao Brasil. No Brasil seria a história da madeira, né, do pau-brasil, que é uma madeira de cor avermelhada. Então seria o vermelho a referência da cor da bandeira do Brasil. Mas isso é um tema polêmico, eu não vou me estender sobre isso. Eu acho que muito mais importante do que a cor da bandeira, volto a dizer, se ter uma gestão mais honesta, uma gestão mais competente da CBF. Inclusive, ela olhar mais para os clubes pequenos e intermediários e realmente melhorar essa questão da atuação dos juízes, né, dos árbitros de futebol, principalmente quando se fala do VAR. E a seleção brasileira retomar aquele futebol brilhante, aquele futebol bem malandro, aquele futebol bonito que a gente gostava de ver, né, nas décadas de 70, de 80 e até agora meados de 90 e até início de 2000. Fora isso, a questão da bandeira para mim não tem tanta relevância em relação a fazer a camisa vermelha, camisa amarela, enfim. O que falta é melhorar o nosso futebol. Então, pessoal, por aqui eu encerro o vídeo, né? Nosso vídeo de hoje. Então, peço que você divulgue com seus amigos, suas amigas, que vocês realmente compartilhem o nosso vídeo, que vocês se inscrevam principalmente, consigam novos inscritos para que a gente em breve possa fazer um vídeo ao vivo, né? Fazer as nossas lives, né? As nossas lives, onde aí sim vocês poderão participar no chat, discutindo, dando opiniões, perguntando, enfim, de maneira mais dinâmica entre mim aqui desse lado e você aí do outro lado. Então eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Esse é o primeiro, em breve teremos novos arranjos, vamos fazer de tudo aos poucos para o canal melhorar com o passar do tempo, e que vocês realmente compartilhem, curtam aí o nosso vídeo, peçam às demais pessoas para se inscreverem, ativem o sininho, porque em breve estaremos com um novo vídeo para que a gente possa debater mais sobre o futebol local, estadual, nacional e internacional. Então valeu, galera, até a próxima, um abraço e fiquem com Deus.